E aí, estamos no ar para mais uma live do Sinjuski. Boa noite a todos e todas. Vamos chegando para mais uma live que dessa vez a gente vai analisar a pesquisa sobre home office e teletrabalho que a gente fez, lançou na última live, na quinta-feira. E a gente convida o pessoal aí para ir chegando e compartilhando o link. Daqui a pouco eu também vou disparar aqui o link nos meus contatos. Temos estreias nessa 14ª live que a gente está fazendo. São 10 semanas de trabalho em casa, de isolamento social, né? E a gente espera que todos estejam bem, em suas casas, com suas famílias, tranquilo, né? E essas estreias muito especiais. Antes de comunicar, eu quero pedir para o pessoal seguir o sindicato nas redes. Né? A gente tem batido nisso porque às vezes o pessoal acompanha, curte as nossas matérias, mas acaba não seguindo, por algum motivo, deixa passar. Então, curte lá, dá o joinha, segue no Instagram, no Facebook. É importante para a gente também ter um engajamento maior. A gente tem bastante matéria bacana. Hoje, inclusive, saiu um texto bem importante sobre uma questão que a gente vai tratar aqui hoje, que é a questão do Siga-me, né? A Dani, que está com o Siga-me também. Não sei se está hoje, né, Dani, mas já esteve. Já estive. Então, já estive, sim. daqui a pouco eu já vou mandar o link. Enquanto isso, já quero apresentar aqui, então, vou apresentar aqui a Dani, que a maioria do pessoal já conhece, né, que vai nos acompanhar aqui na live. A Dani Burigo Heisen, que a gente já se conhece há bastante tempo, né, nossa amiga, companheira de anos, né, a gente já passou muita coisa junto aí na última gestão do sindicato. E aí, Dani, tudo bem? Muito frio em Laje, tu falou antes que não estava tanto assim, né? Tudo bem, tudo certo. Para Lages, 16 graus não é muito frio, não, né? Então, para quem nasceu aqui já pegou -1, -2, 16 graus não é tão frio assim. E quero aproveitar, né, para convidar todo mundo aí para entrar na live também, né? O pessoal aqui da Serra, o pessoal aí da capital, do qual hoje eu escapei, né? Hoje tô aqui pela Serra, mas a minha casa hoje é aí na capital. Quero aproveitar aí para convidar todos os meus antigos colegas, os meus colegas aí agora do litoral, para entrarem na live e compartilhar aí o nosso link, porque o assunto hoje é sério e importante para que a gente possa conversar todo mundo junto, né? É isso aí. E também conosco, aqui no meio, né? Estamos aqui na prensa aqui, José Roberto Paludo, o nosso querido Paludo, assessor de planejamento do Sinjusc, né? Ele é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina em Sociologia Política, né? Inclusive a tese que ele escreveu é justamente com pesquisa qualitativa online, né? Então, foi ele que trouxe esse caráter metodológico, digamos assim, para a nossa enquete. Tudo bem contigo, Paulo? Tudo bem, Neto? Uma boa noite para ti, para a Dani. Boa noite. E para o pessoal que está nos acompanhando, eu acompanho geralmente as lives do Sinjusc, né? A gente ajuda, participa também da discussão, da produção da live e é uma alegria poder hoje participar dela ao vivo aqui também. Então, estou muito feliz com isso. É isso aí, o Paulo é um dos caras que a gente ajuda a escrever roteiro, a definir tema, aí junto com a gente, fazendo esse trabalho bastante grande, que inclusive a gente vai falar sobre isso, do alcance que teve a live, né, a enquete, né, a pesquisa, foi um alcance bastante grande. Dani, tu consegue fazer a saudação do pessoal, enquanto que já entrou? Enquanto isso, eu vou mandando o link Sim. aqui que eu acabei de receber. Bora lá. Eu já tenho uma lista aqui já
Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo, né? Para a Tere, para a Soraya aí, nossas colegas de direção, né? A Cris Miller, o Luciano Medeiros, lá de Blumenau, a Elza Silveira, abraço aí para o pessoal, a Danusa, a Shirley, a Rose, a minha colega aqui de lá, assistente social, a Ig, né, o pessoal das assistentes sociais aí dando show aí na pesquisa, e assistindo a nossa live também, a Rosana Simiano, lá de Braço do Norte, a Leidiane Carneiro, a Fábia, a Mariel, a Valfrida, nossa colega, amiga, companheira aí da última direção, e agora a nossa mais recente aposentada. Aposentada, né? Curte bastante, né, Val? Bastante champanhe, bastante champanhe. A Silvana, ali se eu não me engano, a Silvana, ela é ali do museu, ali do Tribunal de Justiça, se eu não estou enganada, né, Sil? Francis aí conosco também, né? A Ângela Espíndola ali de Palhoça, a Carol, a Alessandra, né? Nossa colega aí de direção também, Danusa de Itajaí. Tem mais a Rosalene está aqui conosco também, Simone lá de Criciúma. Quem mais? A Leonir. Boa noite, Leonir. Pessoal aí, tá todo mundo assistindo. Vamos ver quem mais. A Ângela, eu já dei boa noite. É isso aí, Dani. O Ivanir também já dei boa noite. E a galera assistindo. Já tem uma galera aí conosco e vamos entrando. Eu não posso deixar aqui, também estou recebendo algumas mensagens no WhatsApp aqui. O Natan, que trabalha comigo, a Gabi, todo mundo assistindo aí. É isso aí. Então, o pessoal vai deixando os comentários e hoje a gente vai trabalhar aqui todo dia uma novidade, né? Então, a gente vai fazer análise dos dados, a gente vai colocar a enquete aqui, até vou colocar, nós vamos trabalhar dessa forma, em alguns momentos a gente vai ficar atrás da tela, tá? Então, nós vamos ficar no fundo aqui falando. Então, né, peço a compreensão do pessoal, porque aí são várias telas que a gente tem que coordenar ao mesmo tempo, e se a gente se atrapalhar, a gente já pede desde já a compreensão, tá certo? Antes de começar, eu queria dar um recadinho, tá? Salientar que a gente vem trabalhando muito para efetivar as conversas e as negociações com o tribunal, né? E, sobretudo, porque nós temos base de dados e conhecimento para debater as questões fundamentais da categoria, né? Nós somos o sindicato que representa toda a categoria e a gente tem plenas condições e nós vamos exigir que isso aconteça, que a gente participe das conversas, da elaboração dos protocolos, enfim, de todas as questões que dizem respeito aos servidores, né? Inclusive, esta semana, nós tivemos uma conversa com a corregedora, a desembargadora Soraya, foi uma conversa bastante positiva, né? Houve abertura para a gente expor algumas questões, né, mais pontuais, que foi a questão do plantão, a questão do próprio retorno ao trabalho, mas, principalmente, a nossa preocupação com eventuais cortes de salário. E aí a gente reafirma, e a gente já falou isso antes, né, e a gente reafirma isso aqui novamente, que a gente não vai aceitar nenhum centavo de qualquer espécie de corte no salário dos servidores, né? Não tem embasamento legal para efetuar corte, né? E a gente quer debater com a presidência essas questões, né? E aqui eu faço de presidente para presidente um chamado, né? Senhor presidente, vamos agendar um dia para a gente sentar e debater institucionalmente as questões dos servidores nessa pós-pandemia, né? Então, obrigado e aguardamos uma resposta da presidência. Então, vamos ao tema. O tema hoje é quente. O tema é quente, muito bom.
né, a gente vai fazer análise da pesquisa, então, do home office e teletrabalho. Em primeiro lugar, a gente quer deixar claro que, sim, conceitualmente, a gente sabe que existe uma diferença entre teletrabalho e home office, né? Digo isso porque, numa conversa com a presidência, em determinado momento, isso foi questionado. E, sim, a gente sabe. De uma maneira simplória, nem todo home office é teletrabalho, né? Mas o fato é que a situação que a gente se encontra hoje, o contexto, né, ela torna essas duas modalidades ou as condições para o desenvolvimento dessas atividades de uma maneira muito similar, porque nem todo o regramento que se exige para o teletrabalho, né, um regramento específico, ele pode ser cobrado nesse momento. Por exemplo, as questões das metas, porque não se pode afirmar que, não, mas você fazia teletrabalho antes, então a tua situação é igual, não mudou. É lógico que mudou, né? A pandemia mudou a situação do planeta Terra e não vai ser o servidor do teletrabalho, do judiciário, que estava em teletrabalho antes, que não vai ter a sua situação modificada, né? Então, sabendo dessa diferença, é que a gente tratou lá no início, né, na chamada da pesquisa, que o sindicato quer saber como você, neste período de pandemia, como você está nesse período de pandemia e o que pensa para o momento seguinte, especialmente para o tema do trabalho realizado em casa. Então, a gente trabalhou também de uma maneira genérica, digamos assim, tratando do trabalho realizado em casa, né? E aqui eu já vou puxar a nossa tela, já vou fazer um movimento aqui, já estamos atingindo 70 pessoas, hein? O negócio está fervendo. E vai vir mais, hein? Vai dar mais de 100 hoje. Vamos lá, gente, vamos compartilhar o link, para ter bastante alcance. Então, aqui, eu vou me enrolar um pouco no começo, tá, gente? Por causa das telas aqui, eu tenho que ficar trocando de tela para trocar de slide e tudo isso, né? Então, qual foi o objetivo dessa nossa pesquisa, né? Então, era verificar as condições de trabalho em home office, né, dos trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina no período de pandemia e levantar informações para estratégia pós-pandemia, né? Então, é isso que a gente queria fazer e quer fazer e vai fazer ainda, né? Então, a gente está coletando os dados, informando para a categoria e agora a gente segue numa sequência de análise e ações a partir desses dados, né? O formato, né, foi uma enquete, né? Então, o Paulo depois vai comentar, não é necessariamente uma pesquisa, mas uma enquete com 26 questões, ela foi distribuída via e-mail e via Connect Sinjuski, né? E aqui depois eu vou botar o telefone para a galera acessar, né? E a gente teve um período curto de pesquisa, que foi do dia 21/5 até terça-feira, né? Então, foi um período curto para um resultado espetacular de 1.230 respostas, né? Que é um volume muito, muito bom de respostas, né? E eu queria até perguntar para o Paludo sobre essa questão do retorno, né? E antes disso, um comentário, né? Que essa ferramenta, essa questão da enquete virtual, ela vai ser muito utilizada nessa gestão, né? Para tratar de assuntos importantes da categoria, né? Como é esse caso, né? Porque é uma forma muito interessante de a gente dialogar com a base, coletar informações, entrar em contato e até para coletar informações, e essa é a nossa ideia, para dialogar com a administração com base na vida real, né? E aí eu vou até perguntar para a Dani depois sobre essa questão. Mas, Paludo, o que tu achou desse retorno? Então, Neto, 1.230 respostas no universo de 4, 5 mil envios é totalmente fora do comum, assim. Normalmente, a literatura acadêmica sobre pesquisas online fala em 2%, 3% de retorno. Nós temos aqui mais de 40% de retorno.
Então, eu nunca presenciei, né, uma pesquisa feita de forma virtual que houvesse um retorno tão significativo quanto esse. Eu acho que isso explica, por um lado, que é uma categoria que está conectada, nesse momento está muito ligada nas ferramentas virtuais, mas, ao mesmo tempo, acho que o tema, o interesse do tema e as enquetes anteriores que o Sinjusc já fez, né, estão construindo um padrão de relacionamento, de escuta com a base, que eu diria assim, um padrão de sindicato do futuro. Né? Eu imagino que esse é um modelo, é uma referência, é uma forma de se fazer sindicato que está se construindo. Então, de fato, é um número muito significativo e que acredito quem trabalha com esse tipo de pesquisa, de ferramenta, não tem o conhecimento de alguém que tenha tido um retorno tão alto, né, numa enquete, numa pesquisa virtual. Dani, tu tá com fone ou não? Não, tô sem. Será que tu consegue um fone? Porque já veio o comentário aqui de que tá tendo interferência. Pode ser que não seja, mas se tu tiver um fone, Posso pegar lá. pede para produção, pede para produção. Por favor. Pede para produção. A produção está providenciando. Não. Tá. Na bolsa verde. Um abraço para o Cláudio Rai. Tá. É a produção. Outra regra. E aí, enquanto a produção vai pegar o fone da Dani, até eu queria comentar em relação ao conteúdo, né, Dani? Porque a nossa ideia foi extrair das condições e das sensações da vida real, né, da vida cotidiana dos servidores, né, que estão trabalhando em casa. Né? E aí foi a Dani, juntamente com a Josiane Sense, com a Alessandra Ludwig, a Soraya Depin, que sentaram para elaborar um primeiro esboço das perguntas, justamente baseado nessas sensações, para depois a gente passar para os especialistas construírem a questão, as questões, né? Organizar as questões de uma maneira metodológica. E aí, Dani, tu pode comentar um pouco dessa construção das perguntas? Sim. Na verdade, a construção, né, ela saiu muito do que a gente comentou em algumas reuniões internas, né, dentro da direção, né. A gente, o esboço da pesquisa, né, é aquilo que a gente comentava que seria importante a gente ter a análise, né, surgiu dessas ideias, né. E alguns enfoques também, assim, quando a gente começou a elaborar, a gente foi pesquisar em outras pesquisas também no campo da psicologia, no campo da saúde, também na área em que eu também sou formada, que é na própria área da saúde, na educação física, né? Nas questões ergonômicas, nas questões da própria saúde do trabalhador em si, agora estando em casa, né? E daí para frente saiu o primeiro esboço, né? E então eu encaminhei para as meninas para que a gente fosse construindo, então, através desses estudos, desse material que a gente tinha, para a gente poder construir juntas as primeiras questões, e foi nascendo, né? A gente tinha tanto interesse, mesmo porque hoje, tanto eu, a Josi, a Alessandra e a Soraya, nós somos mulheres que estamos atuando na direção do sindicato, mas todas nós estamos na base e nós estamos vivenciando o home office hoje, né? E além do que, nós estamos em cargos diferenciados, então nós temos funções específicas a ser realizadas. Então, cada uma tinha uma vivência, vamos dizer assim, né? Então, a gente juntou tudo isso, somou tudo isso, e dali a gente construiu essa pesquisa, que depois foi passado, claro,
especialistas, né? Para quem estuda, né? A pesquisa realmente, né? A ajuda dos universitários, né? Isso aí. Né? Ajuda dos universitários. E eu estou também tentando entrar um pouco nesse campo também. Tô fazendo uma pós-graduação que também envolve um pouco essa área, né? E também me ajudou nos meus estudos, né? E isso foi daí que nasceu e a gente conseguiu, acredito, como o Paludo falou, né? Foi uma pesquisa que ajudou a gente a atingir os números aí nunca visto, né? Até então, nas pesquisas dessa área aí para atingir um público diferenciado, Tão como grande, é o né? do judiciário. Inclusive, eu tive um feedback, um retorno de uma psicóloga, a Alessandra, lá de Blumenau, que ela comentou que a pesquisa, ela teve uma das questões, a capacidade de fazer as pessoas se enxergarem no teletrabalho, né? Então, isso foi bastante interessante por também vir de uma psicóloga, né? Mas o pessoal, esses números, o pessoal vai se espantar ainda mais com esses percentuais. E a gente vai começar agora a mostrar, né, a análise geral dos dados, e aí nós vamos fazer da seguinte maneira, pessoal. O Paludo vai apresentando os números, tá? E aí, eventual também, lógico, vai fazendo os comentários. Eu e a Dani também vamos comentar os números, né? E o pessoal, assim que for surgindo as questões, algumas questões, o pessoal pode ir comentando aqui, tá? Como a gente está com essa dinâmica nova, digamos assim, de apresentar slide, debater, pode ser que a gente se perca um pouco nas respostas, mas assim, depois a gente vai coletar essas observações que o pessoal fizer nos comentários. Então, por favor, vão fazendo os comentários das impressões de vocês também, para interpretar os dados. Beleza? Então, Paludo, Dani, bora lá. O primeiro dado já é surpreendente. E batemos 100 pessoas, tá? Só para dizer para vocês aí. Valeu, pessoal. Vamos lá. Eu vou passar aqui para a próxima, que são os dados gerais. Tá? Aqui. Quem foi que respondeu a pesquisa, Paludo? Então, a gente dividiu em três blocos os dados, né? Primeiro os dados gerais, ou os dados da amostra, que são chamados também de variáveis de controle. Quem respondeu a questão, que é importante conhecer o público. Depois, compreender o tema do teletrabalho e a parte final é mais opinativa, e depois a gente cruzou algumas variáveis. Então, esse dado sobre as funções de quem respondeu, ele está muito próximo do que é a realidade por quantidade de trabalhadores do judiciário. E das pesquisas anteriores também, percentualmente, está muito próximo. A maioria é técnico judiciário, né, 64%, e as outras funções vêm numa média, né, que vocês podem acompanhar aí, analista 7,7, assistente social 6,8, oficial de justiça 4,7 e assim por diante. Não é o caso, não precisa passar um por um aqui. E é importante, essa pizza do lado já é um dado que é importante ser guardado. A gente já começou perguntando quem exerce cargo em comissão ou função gratificada, né? E das pessoas que responderam, 43,5% exercem cargo ou comissão ou função gratificada, e 44% não exercem. Então, e 12% às vezes. Então, nós temos já uma pesquisa bem distribuída entre quem exerce e quem não exerce. Depois nós vamos analisar no final a diferença entre esses dois públicos. Outra pergunta foi sobre a etnia. Então, a gente, apenas para constatar, né, 89,5% dos trabalhadores que responderam. Essa pesquisa ela não tem uma base de margem de erro, porque nós estamos considerando todos os que responderam.
Então, 89,5% que responderam são brancos, né? Se identificam como brancos, pardos 7% e pretos, negros apenas 1,4%, enfim, uma pessoa que se identifica como índio. Essa é importante só para constatar, para ver se está representativo. Essa segunda pizza também é importante, que é a divisão de gênero, né? A identificação de gênero. Então, 67% mulheres, feminino, e 33% masculino. Também é um dado importante que nós vamos analisar lá no final. E a terceira apresentação aí, Neto, que também é importante. Quer comentar já essa questão? Só fazer um comentário. Dani, eu queria fazer um comentário, né? A questão é importante que essa amostra, né, 786, é cerca de 10% do total de TJA no estado, né? Assistentes sociais têm cerca de 180 e 84 responderam, quase a metade das assistentes sociais. Eu verifico que é bastante, né? 50% basicamente, e as assistentes sociais são mulheres, né? São quase todas mulheres. E a questão de gênero se demonstrou mais uma vez nesse caso, né? Pelo menos quem respondeu a pesquisa são quase 70% de mulheres. É importante a gente deixar frisado isso, né? Que, mais uma vez, as mulheres respondendo a pesquisa, né? E outra questão a Dani comentou das assistentes sociais, que dá a metade, e em relação aos analistas jurídicos, são 94 responderam e tem cerca de 300 no estado. Então, nós estamos falando de 1/3. É muita gente, é muito representativo. É quase um censo. A gente ficou bastante impressionado, assim, também. E outra coisa que me chama a atenção dessa questão da etnia, e aí traz uma questão de um debate de raça para dentro do judiciário, é que nós temos 10,5 pessoas que não se identificam como brancos. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É algo que a gente precisa debater, essa questão de raça dentro do judiciário, né? Vamos lá. Exato. A gente perguntou também quantas pessoas estão em casa nesse período de pandemia, junto com a pessoa que respondeu, o trabalhador do judiciário. Então, isso que também é uma informação importante para a gente verificar, porque, por exemplo, 55 pessoas, que correspondem a 4,5% dos que responderam, estão em casa sozinho, né? Estão em casa sozinho. Então, isolamento e sozinho em casa, a única pessoa que está em casa. Com uma pessoa acompanhando 39%, 2 pessoas 29%, 3 pessoas 19%, e também grupos familiares um pouco maiores, com 4, 5, 6 pessoas aí, um pouco mais de 5%. Então, isso já reflete um pouco como é que está a condição de convívio, né, nesse período de isolamento. E a outra pergunta é se tem filho em idade, aqui não foi corrigido ali o campo da questão, se tem filho em idade escolar convivendo em casa. Então, 46% tem filho e 54% não tem. Depois a gente já vai perguntando, porque isso já interfere, quantos filhos em idade, quantos filhos e qual a idade deles. Se tem um filho em idade escolar, 330 responderam, pelo menos 330 que tem pelo menos um filho em idade escolar, e qual é a idade, né? Então, mais de 18 anos, 11%, entre 14 e 17 anos, 15%, entre 7 e 13 anos, 53%. Então, praticamente 150 famílias aqui de trabalhadores do judiciário têm um filho na idade entre 7 e 13 anos, que é o período do ensino fundamental, né? E de ensino infantil, 20%. Então, é um número importante. E quem tem 2 ou mais filhos em idade escolar também tem 410 que tem mais de um filho, portanto, 6% deles são adultos, porque daí a gente cruzou aqui, somando, né?
quem tem adolescente e quem tem crianças e quem tem crianças de idade infantil. Então, isso aqui também interfere muito, porque aquilo que o Estado faz, né? Muita gente está comentando na pandemia, quem não dá muito valor para os professores, agora está dando um valor, porque quando... Sim, e é interessante, chamou atenção nesses dados aqui, a questão de um número baixo de pessoas sozinhas em casa, que são 55, né? E o inverso também é válido, né? Que no mundo real a gente bem sabe que quando a gente tem mais de uma pessoa no convívio e numa situação onde a convivência é de 24 horas, né? Como é agora, o quanto isso afeta na nossa rotina, né? Da concentração, da interferência no trabalho. Com certeza isso acontece, porque se a gente somar quem tem mais de uma pessoa, quem tem mais de duas e quem tem mais de três, dá 1.075 pessoas, né? Então, assim, é um grupo bastante expressivo. É verdade, Neto, realmente. É uma expressividade realmente bem grande. E só para complementar em relação à quantidade, em relação à quantidade de filhos e à idade, dessas pessoas que estão em casa agora, dá para ver que o volume maior são das crianças de 7 a 13 anos, né? Que é uma idade bastante complicada agora, é uma idade que a criança precisa de um desenvolvimento e um cuidado maior nessa faixa etária, né? Precisa de uma atenção maior por parte de quem é mãe e pai nessa idade, né? E as crianças menores, a atenção é praticamente integral nessa faixa etária, né? E para quem está em home office nesse momento, você só consegue ter a tua concentração em home office quando essas crianças estão dormindo, né? Não tem como você se concentrar com crianças numa faixa etária entre 4 e 6 anos, efetivamente no teu trabalho, se não for com elas dormindo ou fora de casa, o que não é possível nesse momento. E o que, de uma maneira, só para complementar, até deu uma espiada aqui nos comentários, a IG lá de Concórdia fez um comentário importante. Esse dado é fundamental da relação entre o retorno do trabalho e o retorno das atividades escolares, né? Exatamente. Tipo assim, existe uma relação umbilicalmente conectada, né? Tipo, não dá para voltar uma coisa sem a outra. Sem a outra, né? Exatamente. Uhum. Eu também estou coordenando aqui desligar os microfones, que teve o pessoal também comentando de interferência, tá? Então eu vou me dar a liberdade aqui de ir desligando quando a gente não está falando, tá? Agora o Paludo vai continuar. Ok. Vamos lá. Aqui, as condições, né, Paludo? Então, esses são os dados gerais, né? Esses dados sobre os filhos e a convivência já começam a mostrar um pouco da realidade pessoal de quem participou da pesquisa. Agora vamos entrar no tema das questões de trabalho. Então, a primeira pergunta era quanto tempo você dispensa para realizar o seu trabalho em regime de home office? O expediente normal dos trabalhadores do judiciário são 7 horas, né? Então, a gente colocou uma escala, né? Até 4 horas, de 4 a 7 horas, de 7 a 10, de 10 a 12 e mais de 12. Então, a gente percebe aqui que tem algumas pessoas que conseguem, 7% pelo menos, é um percentual pequeno, mas que conseguem desempenhar o seu trabalho, né, cumprir a sua carga de trabalho em menos tempo. Mas é muito pequeno. A maioria trabalha ou de 4 a 7 horas, mas a mesma proporção trabalha 3 horas a mais. 3 horas a mais do expediente. Então, 45%, ou seja, quase metade dos trabalhadores trabalham 3 horas a mais, já são 3 horas extras por dia para dar conta do volume de trabalho, né, que lhe é repassado. E 3% trabalha de 10 a 12 horas e 1%
trabalha mais de 12 horas. Então, isso aqui já diz bastante sobre o tempo disponibilizado, né, o tempo que você se dedica para cumprir as metas ou cumprir as tarefas que são repassadas para trabalhar em casa. Até a gente fez a nota que a gente fez hoje no site, ela fala um pouco sobre esse excesso de horas, né? E é a questão da temporalidade, que inclusive a gente trabalhou na live em que a gente juntou ali saúde mental e saúde física, né? O Diego e com o Matheus, e o Matheus abordou essa questão, inclusive a gente fez questão de fazer no vídeo do Papo Cabeça, e aí o pessoal pode procurar também para falar sobre, para assistir, de ontem, do Papo Cabeça de ontem, o Matheus reforçou essa questão da temporalidade, que que estando em casa, a gente tem que ter um cuidado redobrado para não extrapolar os limites das horas, né? E outro detalhe também nessa questão, que é importante a gente relacionar o que a gente discutiu no item anterior, né, dos dados das crianças estarem em casa, com o que a mãe faz naquelas horinhas de folga, né, um trabalho picado, né, que ela, o trabalho que ela faz com a atenção que ela dá para a criança e o que ela volta a fazer novamente em relação ao trabalho, né? E isso fica nesse vai e vem o dia inteiro, né? Então a gente precisa relacionar essas duas questões, né? E isso é bem colocado, Dani. Inclusive, talvez ali naquela primeira questão que a gente botou 4, talvez a gente devesse ter colocado 6 para debater, né, a questão das 6 horas, porque dentro de uma ampliação do teletrabalho, que provavelmente vai vir, né, essa pauta das 6 horas, ela é fundamental. Debater a redução de jornada é uma pauta fundamental. E aí, acho que talvez para a próxima a gente pense algo nesse sentido, né? Exato. Certo. Aqui, por que as pessoas trabalham mais de 7 horas? Então, selecionando só os que responderam que trabalham mais de 7 horas, aqueles 45 mais 3 mais 1, né, para entender os motivos. Desses, do total que responderam que trabalham mais de 7 horas, 39% disseram que é uma escolha, né, que é uma escolha sua, uma escolha pessoal, trabalhar mais de 7 horas. 32% para cumprir as metas. 7% são pressionados, 2% porque outros colegas também trabalham mais de 7 horas. 21% respondeu que é porque falta pessoal. Então, está interligadas essas questões. Falta pessoal, aumentam as metas individual para cada um, aumenta a pressão e tal. E também, algumas questões têm mais de um motivo. Então, por escolha, para cumprir meta, 7%, por escolha e por outros motivos, 3%, para as metas e outros motivos, 7%, pressão e outros motivos, 3%, e outras que não estavam citadas, porque era uma questão em aberto, podia escolher mais do que uma resposta, aí outros também teve 19%, que não está contemplado aqui dentro das opções. Então, isso já reflete um pouco do porquê as pessoas precisam trabalhar mais do que 7 horas, ou seja, além daquilo que seria seu expediente normal se tivesse no trabalho presencial. E aí, inclusive, depois, né, no cruzamento de dados, a gente pegou especificamente essas respostas para a gente falar, porque a gente acha curioso, não, né, mas enfim, essa questão aprofundar essa questão da escolha, né? Será que efetivamente é uma escolha, né? E aí toda essa questão do mundo do trabalho, do precariado, né? Então, tudo isso, e aí aqui até o Bruno ali de Garopaba colocou aqui, ó, escolha igual medo, né? Na pressão, tipo, na obrigação. E aqui já quero aproveitar e mandar um abraço para o Josepe, lá de Pernambuco, que é do sindicato lá de Pernambuco, grande companheiro de luta, e ele colocou, em Pernambuco o expediente é de 6 horas, no entanto, além da meta, o horário de trabalho tem que ser cumprido. Então, tem essas questões aí que já não seria inédito se o nosso fosse também de 6 horas.
Paulo, tu quer comentar alguma coisa ou vamos para o próximo? Vamos para o próximo, depois volta esse dado, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Aqui, qual é o turno que realiza o trabalho? Rapidamente, a maioria trabalha na parte da tarde, alguns poucos de manhã, e outra parte em diversos turnos. Não tem um horário fixo, o que também preocupa, porque também a rotina, ou a falta de rotina, desorganiza um pouco a vida da pessoa que está em isolamento. Se você recebe, essa informação é importante, você recebe mensagem de trabalho fora do horário estipulado, ou seja, vocês têm um expediente que é do meio-dia às 7. Então, quando está o trabalho em casa, quem está na chefia, que tem alguma hierarquia, se sente na liberdade de mandar mensagem e cobrar trabalho a qualquer hora. Né? Então, 49%, metade dos trabalhadores judiciários recebe mensagem fora do horário estipulado pelo TJ. Né? 39% não recebe e 13% talvez. Que esse talvez, alguns também recebem. Então, podemos afirmar que a maioria recebe mensagens de trabalho fora do horário do expediente pelo fato de estar em casa. Se estivesse no horário presencial, isso não aconteceria. Isso é um problema, né? Isso é excesso de horas, é excesso de trabalho, né? É hora extra, né? Então, a gente precisa muito bem, que isso seja muito bem regulado, né? E assim, tem aquela mensagem no Zap às 10 horas da noite que o cara, não, mas não precisa ver agora, é só para ver amanhã, né? Mas já mandou, o cara já olhou, a pessoa já olhou, já Final viu, de semana, né? semana, né? Então, assim, é bem importante, assim, não pode mandar. Tipo, anota, se tem uma coisa para mandar, anota e manda no dia seguinte. E aqui eu acho importante, quando eu estava construindo, junto com as meninas ali, essa pesquisa, eu conversei com algumas pessoas, como estava funcionando, como se estava recebendo mensagem, telefonema, e-mail, como estava sendo assim o trabalho de home office de cada um, e também assim por algumas coisas que eu estava vivenciando, porque estava ou com o Siga-me, ou porque estava acontecendo comigo, mas não questão de mensagens de chefe ou de colegas, mas por parte do público externo, sabe? De receber telefonemas de advogado, porque, né, justamente por estar com o Siga-me, 7 da manhã, 8 da manhã, ou porque os colegas me falavam que assessores mandavam mensagens fora do horário de expediente, 7 horas da manhã já estavam trabalhando e estavam encaminhando mensagem pedindo para fazer um processo daqui, outro processo de lá, e assim, isso assim, de vários locais diferentes, sabe? E isso me chamou muita atenção, mas está fazendo 7 horas por quê? Né? Esse não é o horário de expediente do judiciário, não tem que fazer. Não tem que ser feito esse horário. O horário do expediente do judiciário é das 12 às 19 horas. Né? E justamente o público externo também, o público externo ele tem que saber também que o nosso horário de expediente ele está sendo cumprido através do Siga-me, a gente está dando essa prestação jurisdicional de uma forma diferente da forma normal. A gente está fazendo de uma forma excepcional, né? Todos têm que entender que a gente não... até o Neto comentava em algumas lives anteriores que nós estamos... que não sabemos se vamos voltar ao normal, né? Que não existe mais um normal hoje, né? Então, as pessoas têm que ter essa consciência, e a consciência dentro do judiciário tem que partir dos nossos pares, né? Então, isso é importante, essas experiências de a gente
de conversa com os meus colegas foram importantes na hora de elaborar essa pesquisa. Vamos seguindo aqui. Próximo. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Ah, meu Deus, fiz bagunça. Deu. Acho que é esse aqui. Lugar adequado, né, Paulo, dessa, né? É essa, sim. Isso. Local. Então, outra pergunta que a gente fez é se tem um espaço adequado, local, que tem utensílios, equipamentos, né, que são ergonômicos, cadeira principalmente, computador, etc. 40% diz que tem, 40% diz que não tem, 41% diz que não tem, né? E 19% talvez. E outra parte importante para desenvolver o trabalho home office é o sinal de internet. E que não depende da pessoa, porque muitas vezes você tem uma assinatura, você tem um pacote, um plano de internet com qualidade, né, que promete entregar um nível de uma quantidade de tráfego, e quando vai utilizar, simplesmente isso não acontece. Então, 48% disseram que poucas vezes a sua internet trava. Então, o pessoal, os trabalhadores do judiciário, pode-se considerar assim que tem bons planos de internet doméstico, né? 17% que nunca trava, mais 30% que algumas vezes trava. Então, um terço dos que responderam, pelo menos, tem problemas com o sinal de internet. Então, isso também tem que ser considerado, porque isso também aumenta o tempo de trabalho, e é involuntário, você não tem controle sobre esses problemas. Então, eu estou preocupado com o tempo aqui, né? Estou olhando para o cronômetro também. Aí eu não sei se de repente eu poderia ler alguns na sequência, que eles mais ou menos se complementam, né? Daí a gente faz um comentário em bloco. Durante o home office, você precisou adquirir mais pacote de dados? 18% disseram que sim. Né? Vai dizer, é uma minoria. Mas considerando que 18% de cada 10 trabalhadores do judiciário, praticamente 2 precisaram fazer um investimento para poder cumprir a sua carga de trabalho. De cada 10, praticamente 2 precisaram fazer investimento, ampliar, aumentar o seu pacote de dados para poder... Não é aquilo que ele consome, ele não precisava ter essa despesa no seu orçamento. E aí a pergunta seguinte já vai na mesma linha, em relação aos custos operacionais e financeiros que o home office, o que você percebeu aqui? Não dá para, não consigo ler as questões ali do lado, se der para aumentar um pouco, mas é que se já está tendo algum impacto lá no cantinho, se está tendo algum impacto no orçamento, é uma escala nesse sentido, né? Não deve alterar em nada o seu orçamento, 39%, ainda não alterou, 22%, ou seja, já pode alterar, já está alterando alguma coisa no orçamento familiar, 16%, que é próximo daqueles 18% que já tiveram que fazer investimento para aumentar o seu pacote de dados, e 15% acha que deve alterar alguma coisa, mas não se importa com isso. Então, foi uma pergunta para também chamar atenção, essa pergunta no sentido de chamar atenção para saber se os trabalhadores estão observando que o teletrabalho não só explora mais o seu tempo, o seu esforço físico e mental, mas também acarreta num custo adicional do seu orçamento doméstico, né? E muitos não percebem isso. Então, é uma questão que tem esse objetivo. E você considera que, depois disso tudo, que o home office aumenta a sua carga de trabalho? 54% percebe que sim, e 46% acha que não aumentou a carga de trabalho. Não estamos falando em horas, nós estamos falando em sacrifício, em esforço para desempenhar a sua função.
Então, ficou praticamente meio a meio aí as respostas. Um pouco mais, considerando que sim. Vamos ver se fechou esse bloco. Então, esse é o bloco para conhecer um pouco a realidade do trabalho em casa, né? Do home office, as condições de trabalho que os trabalhadores do judiciário têm nesse período de pandemia. Justamente, só fazer um comentário rápido aqui, né? É que essa questão da sobrecarga para 54% diz muito, né? Muito embora também a gente não possa desprezar que 46% acham que não, né? Isso também chama atenção e a gente precisa aprofundar esses motivos, né? De alguma maneira, né? Dani, tu quer fazer algum comentário rápido para a gente correr aqui? Então, eu quero fazer um comentário bem rápido, né? Que na questão a gente não deve levar em consideração somente quando a internet trava e a questão dos custos operacionais e financeiros. A gente deve, em relação à internet, existem outros custos operacionais, como a luz. A gente vai entrar agora num período, principalmente aqui na Serra, onde é muito frio, onde tem gastos com aquecedor, com ar-condicionado, com esses outros custos que você, estando em casa, você também tem. Então, esses custos também devem ser somados aos custos operacionais, e a gente não levou para esse lado a pesquisa. Mas isso também tem que ser levado em consideração, e o tribunal também está tendo uma diminuição dos gastos, do qual a gente ainda não teve acesso, né? A gente não tem esses números ainda, né? A gente não teve, né? Não, ainda não foram divulgados os dados. Então, isso a gente tem que levar em consideração. E um comentáriozinho, assim, bem básico, só do qual eu queria fazer uma experiência que eu queria relatar, é que, às vezes, a questão de travar a internet, às vezes você pode ficar sem acesso à internet. Ontem, por exemplo, acho que todo mundo sabe, o Neto sabe, conhece, inclusive, que eu tinha 6 gatos em casa. Agora eu tenho 5, porque, infelizmente, um faleceu aí nesses últimos dias. Mas um deles fez uma arte e derrubou meu modem. Então, eu fiquei totalmente sem internet. Isso tem que ser levado em consideração também, porque isso estressa, né? Só para a gente descontrair aí um pouco. Vai ter que... o tempo trabalho que eu vou ter que compensar depois. Vai acumular, exatamente, vai acumulando. Exatamente. Vamos lá. Então, agora vamos entrar sobre o contexto básico do trabalho e as opiniões sobre isso, né? Aqui tem quais as emoções, né, que está sentindo nesse período de pandemia. Então, a gente juntou algumas das opções que tinha e as pessoas podiam escolher mais de uma, inclusive. Então, também aqui é um gráfico que a gente faz em dois tons, né? Confiança, competência e prestígio. Quer dizer, as pessoas se sentem privilegiadas por estar fazendo esse trabalho, 4%. Alegria e satisfação, 10%. Solidão, ansiedade e insegurança, 7%, pressão, medo e consciência pesada por estar trabalhando em casa, era a opção toda, 6%, e pessoas que têm características que se enquadram dentro do conceito de síndrome de Burnout, 2%. Então, depois, quando soma várias dessas emoções, então, aquela primeira linha mais a segunda, 23% que estão felizes com o teletrabalho. Solidão e confiança, quer dizer, tem um misto aqui de solidão com confiança. Então, é uma resposta que é contraditória, mas não tem problema nenhum, porque nós somos contraditórios e em alguns momentos estamos felizes, outros momentos estamos sentindo um outro tipo de emoção. Então, solidão e depressão, quer dizer, é uma soma de emoções de sobrecarga, negativas. Solidão, ansiedade e segurança, 20%. Ela se sobrepõe. Solidão, mais ansiedade, mais segurança. 20% do total, que é muito alto esse índice. Pressão e medo, misturado com confiança, pressão e medo, mais síndrome de Burnout, 4%.
e 0,4%, que essa sim é um pouco mais difícil, das pessoas que chegam a sentir indícios de síndrome de Burnout com confiança. Então, aqui também mostra o que é a consequência do teletrabalho, qual é a reação do teletrabalho nas pessoas, né, nos trabalhadores. E, inclusive, no cruzamento de dados que a gente vai fazer posteriormente, esse tópico vem à tona de novo, né? Uhum. Aí outras atividades além do trabalho em casa, né? Então, não faz outra atividade, apenas 2%. 3% estuda, 18% fazem trabalhos domésticos, ou seja, cada 10 pessoas, pelo menos 2 fazem trabalho doméstico, cuida de crianças de idade escolar e cuida de pais ou pessoas com deficiência e que tem alguma, né? Então, tem a ver com os cuidados. Só que isso aqui é quem respondeu isso como única opção. Essa também poderia escolher mais de uma. Então, aí tem as somatórias, quer dizer, quem estuda, faz trabalho doméstico e cuida de pessoas, 10%. Quem estuda e cuida de pessoas, 5%. Quem estuda e ajuda os filhos nas tarefas escolares, 8%. Estudo mais trabalho doméstico, 16%. Trabalho doméstico mais escolar, 15%. Doméstico, escolar e cuidados, 6%. Doméstico e cuidados, 11%. E outro. Então, se a gente for pegar todos os que fazem trabalho doméstico, tu vai somar os 18%, mais os 16%, que está na linha aí embaixo, mais os 15%, né, e mais os 11%. Então, você tem praticamente aí um universo de uns 70% de pessoas que ou só trabalham e fazem mais o trabalho doméstico, ou fazem o trabalho doméstico e outras atividades, né? Então, esse gráfico, ele é bastante complexo. O gráfico não dá conta de mostrar o quanto há uma sobrecarga de atividades, né, para além do trabalho. Nós já vimos lá que você já trabalha mais do tempo do que se estivesse no presencial. E ainda você tem que combinar isso com várias outras atividades que também é trabalho. Né? Também são trabalho essas atividades. Então, acaba tendo uma sobrecarga muito forte, uma superexploração. E tem um outro dado ainda que também sobra tempo para se cuidar da saúde, fazer algum tipo de atividade que lhe produza bem-estar. Então, 44% faz alguma atividade física mais outras atividades. Daí aqui está somado todas elas. 44% pelo menos faz atividades físicas, 40% alguma atividade cultural, leitura, assistir televisão, ver filmes, essas coisas, 13% faz algum tipo de atividades alternativas, yoga, né, alguma atividade dessa natureza, e 2% faz terapia aqui quando é uma terapia acompanhada por um profissional. Então, veja que ainda minimamente as pessoas conseguem encontrar tempo para algum tipo de atividade com toda essa sobrecarga. Eu estou nos 2% que faz terapia, para dar conta. Eu também. Então, agora o último bloco, né, Paulo? Pedro, agora, quais são as opiniões sobre como deve voltar ao trabalho pós-pandemia, e no final a gente vai fazer alguns cruzamentos. Então, a pergunta é se você se sente preparado para retornar a partir do dia 1º/6, agora já foi ampliado aí a resolução, a portaria para até o dia 15, né? Mas 77% não se sentiam preparados para retornar a partir de segunda-feira. Acho que já dá para passar isso, 13% talvez e apenas 10% que sim. Qual a sua disposição para seguir em teletrabalho pós-pandemia? Esse eu acho que é uma informação relevante para o sindicato discutir a partir, né, do próximo mês aqui. Nenhuma disposição, 11%, depende das condições do teletrabalho, 36%, que tem que discutir, e 45% está disponível, acho que está preparado, que poderia estar continuando
a sua atividade em teletrabalho. O teu microfone está desligado, Neto. Aqui você concorda com o aumento das metas, né? Porque geralmente vem vinculado isso. Você vai trabalhar em casa, então nós vamos alterar suas metas. E geralmente aumenta as metas. A pergunta é se você concorda ou não com o aumento de metas para quem realiza teletrabalho. Teria uma meta um pouco acima de quem realiza trabalho presencial, por não estar ali no contato direto do atendimento. 73% não concorda, mas 27% concorda. Aqui talvez não é prestar atenção no maior número, mas 27% concorda que aumente a sua meta, que sobrecarregue o seu trabalho pelo fato de trabalhar em casa. E a gente percebe que o trabalho em casa nem sempre é uma opção que lhe dá mais qualidade de vida, né? Às vezes o trabalho em casa lhe dá mais sofrimento. Então tem que observar esse tipo de contradição aqui e analisar com mais profundidade. É o tipo de dado que a gente tem que aprofundar depois, né? Que as exigências... A última pergunta era sobre o que vocês acham que o Sinjusc deve exigir do tribunal para retornar ao trabalho presencial. Então, que seja cumprido o protocolo recomendado pelas organizações de saúde, 31%, que sejam disponibilizados equipamentos de proteção individual, 24%, redução da jornada de trabalho, 8%, triagem do atendimento, 25%, aqueles sistemas de atender menos gente, um por vez na sala, essas medidas, proteção dos usuários também 5% e todas as alternativas junto 8%. Agora, eu acho que valia a pena já mostrar os cruzamentos e daí fazer um comentário final. A gente cruzou duas variáveis importantes. A primeira é quem tem função gratificada e quem não tem função gratificada ou cargo comissionado. E a outra variável é homens e mulheres. Então, a primeira é quem tem função gratificada ou cargo comissionado e não tem em relação ao gênero. No total dos que responderam, 67% é mulher e 33% homem. Quando você vai observar desses, quantos têm função ou cargo comissionado? Aí diminui o percentual de mulheres, baixa para 63% e aumenta o percentual de homens para 37%. E o inverso também, quem não tem função ou cargo comissionado, aumenta daí a representação das mulheres, era 67%, passou para 71%, e baixa dos homens de 33%. Então tem 4% a mais aqui de sobre-representação de homens quando se trata em receber uma função gratificada ou cargo comissionado. Então também isso aqui é aquilo que se chama no mundo do trabalho sobre a discriminação de gênero para as mesmas funções. Pode estar se constatando esse viés aqui a partir dessa questão. E aí a gente teria que aprofundar, né, Paludo, para ver se esses 4% teria que ter mais pesquisa, né, no caso, né? Tipo, a gente não tinha o objetivo de... Agora esse dado a gente tem que aprofundar, né? Eu queria só fazer uma observação em relação a esse dado. A gente fez uma matéria, eu acredito que na revista... Eu não me recordo agora se na revista 2 ou na revista 3 da Valente, em relação a essa proporcionalidade, né, de números de trabalhadoras no judiciário. Nós, mulheres, nós somos o maior número, nós somos em maior número dentro do judiciário, mas nós não somos realmente, nós tivemos hoje, nesses últimos, nesses anos todos de pesquisa que a gente realizou, que a gente pôde observar, que a nossa jornalista fez para realizar a matéria, nós tivemos apenas uma desembargadora como presidente do Tribunal de Justiça, e ainda assim por um período muito curto de tempo, ainda em substituição, né, ao cargo na época. Uhum. E dentro das funções gratificadas, como você mesmo falou, Paludo, e o Neto já citou algumas vezes, né,
nesse tempo de diretor, como diretor e agora como presidente, né, toda essa questão de nós mulheres não termos a oportunidade de termos cargos de diretoras, cargos mais, vamos dizer assim, de maior importância dentro do tribunal, né? Se a gente for analisar nas comarcas nós até somos as chefes de cartório, né? Nós temos mais analistas jurídicas, mas dentro de cargos comissionados ou diretoras ou chefes de seções, nós não somos nós não temos essa oportunidade dentro do Tribunal de Justiça. E essa matéria seria interessante a gente retomar essa discussão, né? Aprofundar, exatamente. Isso que você está me dizendo, Dani, de que conforme sobe o grau de poder dentro da hierarquia do judiciário, diminui a chance das mulheres estarem nessa função. Exatamente. Então, é o seguinte, é só 4% a diferença no viés aqui, né? Mas é 4%, mas as mulheres estão, a maioria, nos cargos mais de base. Conforme sobe o grau na hierarquia, diminui o número de mulheres. Então, por Exatamente. isso, é um tipo de dado esse é um tipo de dado, Dani, que você poderia estar fazendo uma pós-graduação, colocar como problema da sua pesquisa e dar um bom estudo. Quem sabe, né? Influenciando. A minha pós-graduação é justamente nessa área. E justamente o que é importante dizer também que é na proporcionalidade, né? Que se a gente for ver os números absolutos, vai aparecer um monte de mulher. Vai aparecer um monte, mas assim, quando se trata de função gratificada do cargo comissionado, diminui essa proporção, já não é a mesma em números absolutos, né? Exatamente. Vamos ver o próximo. Sobre função gratificada e cargo comissionado ainda, relacionado com as outras perguntas aqui, né? Nós não cruzamos todas elas, mas quem tem função gratificada trabalha mais de 7 horas do que aqueles que não têm, né? Então, essa era uma hipótese que se verificou aqui, se confirmou. Então, quem trabalha mais de 7 horas, 63% são os que têm algum tipo de gratificação, né? Algum tipo de comissão, e apenas 33% dos que não têm. Então, deu para perceber aqui que o fato de ter alguma gratificação também tem uma exigência maior aqui no número de horas trabalhado, etc. Perguntando, quem respondeu sim para uma dessas opções aqui? Então, dos que têm função gratificada, 31% disseram que é por escolha, e os que não têm, 36%. Para cumprir meta, 29% dos que têm e 31% dos que não têm gratificação. Por pressão, mesmo percentual, por exemplo dos colegas e tal. E por falta de funcionários, que acaba sobrecarregando também mais aquelas pessoas que têm algum tipo de gratificação ou comissão dentro da hierarquia. Então, 25% para 20%. Então, esse é um cruzamento. É importante também saber que ter uma função também tem uma exigência e uma pressão maior sobre esses trabalhadores, né? E só para esclarecer também para o pessoal que está assistindo, a gente colocou ali só FG, não saiu aqui no slide, mas é função gratificada ou cargo em comissão. Então, é os dois, né? Na pesquisa a gente não excluiu. É só uma questão de falha ali. Isso, no anterior já estava escrito, né? E aqui a gente retoma aquela questão da escolha, né? Até que ponto isso é uma escolha, até que ponto a escolha tem a ver com as metas, com a pressão, com falta de pessoal, né? E que, no fundo, não são verdadeiras escolhas, né? E aí, enfim, tem uma filósofa que trabalha da teoria da justiça, que é a Martha Nussbaum. Ela vai falar muito que, por exemplo, a questão da liberdade, inclusive, que tem se falado aí, o governo federal falando em liberdade, ela tem muito a ver com escolha. Liberdade é relacionado com escolha. Se você pode escolher, você tem liberdade. Agora, se tu não pode escolher, até que ponto isso é uma escolha, né? Vamos seguir? Vamos lá.
Aqui também há uma desproporção entre quem recebe função gratificada e tem cargo comissionado, também são mais expostos a receber chamada fora de hora, 65% para 49%, que disseram que sim. Ter lugar adequado para o trabalho, 48% dos que têm função ou cargo disseram que não, enquanto 53% disseram que sim. Ter local adequado para trabalhar em casa, tá? Relacionado, cruzando com aquela informação anterior. Então, tem uma exigência maior também de equipamento de condição de trabalho para quem tem essas funções. Se o home office aumenta a carga de trabalho, ambos aí 47% e 43% disseram que sim. Se são favoráveis ao aumento de metas, 34% dos que têm função ou cargo diz que sim, e 21% dos que não têm cargo, daí diminui a proporção para quem não tem função gratificada. Está pronto para voltar ao trabalho, a maioria também, 15%, embora são percentuais baixos, mas a proporção dos que se sentem preparados para voltar ao trabalho, dentre os que têm função e cargos, é maior do que dos que não têm. E quanto à disponibilidade para o teletrabalho, completamente disponível, veja que inverte. A diferença também é pouca, mas quem não tem função está mais disponível para o teletrabalho do que quem tem função e cargo. Quem tem função e cargo parece que há uma necessidade maior do presencial. Depende, é mais ou menos parecido, e indisponível daí compensa aquela diferença anterior. Então, acho que até esse dado da indisponibilidade que revela isso que você comentou, né, Paulo? Então é importante, eu acho que isso dá elementos para o trabalho do sindicato no momento seguinte, né? Tem dados aqui que podem ser melhor explorados. Agora, vamos ver o cruzamento da questão, algumas questões a partir do gênero, é isso? A partir de como a diferença nas respostas entre homens e mulheres. Aqui, quem trabalha mais horas, tá? Quem trabalha mais horas. As mulheres trabalham mais de 7 horas, 54%, e os homens 46%. Tá? Então, no home office, as mulheres acabam trabalhando mais mulheres acabam trabalhando além do expediente, uma proporção maior. Sobre as emoções também, são mais duas informações, essa mais uma, depois eu encerro aqui e a gente faz os comentários. As emoções positivas, os homens têm mais informações positivas. 26% dos homens responderam que sentem confiança, competência e prestígio, 28% alegria e satisfação. Quanto às mulheres, 19% confiança, competência e prestígio e 22% alegria e satisfação. E depois, as emoções negativas é o inverso. Solidão, ansiedade e insegurança psicológica, 12% de homens disseram que sentem, e o dobro de mulheres, 25%. Pressão psicológica, medo de errar e peso de consciência, 23%. Peso de consciência, sempre eu repito, peso de consciência por estar trabalhando em casa, 23%, e 26% é mais ou menos proporcional, e síndrome de Burnout, mais homens que mulheres. Então, aqui nas emoções a gente percebe que há praticamente um equilíbrio, se podemos dizer assim, entre emoções positivas e negativas, mas há uma diferença desse sentimento, desse reflexo do teletrabalho na emocionalidade, afetando muito mais as mulheres do que os homens. Você está me ouvindo? Sim. Estamos Só para ver, porque eu acho que eu dei um probleminha na minha câmera aqui, mas vamos lá, vamos tocar. E aqui, das outras atividades, os homens estudam... os homens, 27% estudam, dizem que estudam, além do teletrabalho, e 21% das mulheres. Tarefas domésticas, esse daqui que hoje, quando a gente estava verificando os dados com o Neto, a gente estava se perguntando. 43% dos homens dizem que fazem tarefas domésticas e 47% das mulheres. A pergunta é o seguinte: o que os homens consideram como tarefa doméstica e o que as mulheres não consideram tarefa doméstica? Porque
às vezes, uma atividade na casa para os homens pode se considerar tarefa doméstica. As mulheres que talvez já tinham essa sobrecarga e fazem essas atividades como se fosse algo normal, não colocam ela como resposta de atividade doméstica. Então, essa resposta aqui chamou atenção, né? Ela ficou proporcional, não bateu com a hipótese. A gente tinha uma hipótese de que havia uma diferença maior, né? A pesquisa quantitativa, a gente diz sempre o seguinte, que você faz a pesquisa exatamente para negar a sua hipótese. Esse é um caso. Negou a nossa hipótese. Ajuda aos filhos é mais ou menos proporcional. E essa questão de ajuda a pessoas, os cuidados de pessoas em situação de risco e tal, daí as mulheres... Tem um som aí, né? Dando um som. Se eu puder tirar isso. As mulheres têm uma sobrecarga daí na relação dos cuidados com as pessoas de risco muito maior que os homens. Então, tem muitas outras informações que podem ser exploradas, uma pesquisa desse tamanho, né? Com essa amplitude, foram 26 questões, como a Daniela falou, tem todo um processo, porque primeiro a Daniela e outras trabalhadoras dialogaram sobre os problemas, a gente, a partir daí, construiu um questionário, né? Então, teve a participação da equipe de comunicação para divulgação, para distribuição desses questionários, tanto a Lana, o Christian, quanto a Fábia, utilizando duas ferramentas principais, que foi por e-mail e também pelo Connect, que foi a novidade, essa pesquisa em relação às anteriores. Essa pesquisa foi distribuída por mensagem de WhatsApp, né? Então isso também contribui com o aumento da participação. E depois a gente fez um pouco da sistematização, tem várias outras análises para serem feitas, e tem a arte final aqui do Francis também, para dar os créditos para ele, que fez esse PowerPoint aqui, né, bonitinho, para a gente apresentar aqui na live. Então, citando, eu acho que todo mundo aqui que participou. É um trabalho coletivo, e eu fiquei muito satisfeito em poder colaborar com esse trabalho e com esse resultado. Eu acho que é importante a gente também dar os créditos aos trabalhores do judiciário que responderam essa pesquisa, né? Porque, como falado no início, né, colher esse material que foi colhido, criar novos projetos daqui para frente, para que a gente possa ter realmente aquilo, ter instrumentos de certezas, vamos dizer assim, ou pelo menos de quase certezas, né, do que os trabalhadores querem, pelo menos daqui aos próximos, ter os nossos próximos passos daqui para frente, né, para poder auxiliá-los e ter aí propostas, inclusive, para levar para o tribunal, né? E eu acho que é importante a gente salientar também essa questão, que a gente não se posiciona contra o teletrabalho, nem o home office, né, Neto? Né? Isso é uma posição política do sindicato, né? E a gente vai ficar sempre do lado dos trabalhadores, né? E a gente vai enfrentar tudo isso juntos, né? E essa pesquisa vai nos dar base, inclusive, para enfrentar isso juntos. É isso aí, perfeito, Denise. O Paludo fez as honras da casa, a Dani fechou com o chamamento da galera e o agradecimento. E eu desde já agradeço, a gente extrapolou um pouco o tempo, mas a gente imaginou que isso poderia acontecer, porque realmente eram muitos dados. A gente agradece o pessoal que ficou, a gente ficou na maioria do tempo com mais de 100 pessoas na live, isso é espetacular, né? Mostra também... Segundo a comunicação aqui do lado, tivemos momentos de acessos de 120 pessoas, 125... Depois a gente vai tirar os dados, então foi muito bom e está cada vez melhor. A gente tá gostando muito desse nosso retorno, porque a informação que a gente lança, ela está dando a volta e chegando até nós, sem ser um de nós, assim, ela chega. Em algum dos grupos que a gente participa, a informação que a gente lança, ela está chegando.
Então, isso é muito bom. A gente tinha um problema, digamos assim, no sentido de ter a dificuldade de que a informação chegasse, porque o sindicato já tem trabalhado muito, há muito tempo, né? Então, não começou agora. Mas agora a gente está aí afinando essa questão, a gente agradece todo mundo que respondeu, e vamos à luta, porque mês a mês, agora nesse período de pandemia, a gente vai ter que lutar por manutenção de salário, manutenção de direitos, né? Hoje foi sancionada a lei do congelamento dos salários, e né, como o Paulo Guedes disse, a bomba no bolso do servidor público, então a gente tem que ficar bem ligado. Mas antes de terminar, eu quero que vocês deem a dica de vocês, né? Eu quero que vocês pensaram nas dicas, isso é uma parte que o pessoal gosta. Dani, vamos lá, qual é a sua dica? Então, eu quero dar 2 dicas, e eu quero justificar por quê. A primeira dica é um livro. Eu já li o livro, não tenho ele aqui porque eu tenho ele no e-book. E essa minha primeira dica é um livro de uma pessoa pública, conhecida, jornalista, política, que já foi deputada no Rio Grande do Sul, que foi candidata a vice-presidente da República, que é a Manuela Dávila, mas independente do partido e posicionamento que ela tenha, ela já escreveu 2 livros maravilhosos que retratam a situação das mulheres querendo fazer alguma coisa uma pela outra e fazer alguma coisa pela sociedade, e sendo mãe, trabalhando, vivendo, né? E tendo uma filha que ela levou de um lado para outro, né, na campanha política, e é mais ou menos uma situação que hoje nós estamos vivendo dentro do judiciário, né, que é termos os nossos filhos hoje dentro de casa, a gente tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que cuidar da casa, tendo que, né, cuidar deles, dando atenção, e ela fez isso com a Laura, né, quando ela era ainda muito bebê, levando de um canto para outro, né. E o livro dela se chama Revolução Laura. Ela conta toda a trajetória dela, de como ela levou a Laura para todos os cantos, dormindo em hotel, junto com, claro, ela tinha a babá que auxiliava, mas como ela foi criticada, como ela colocava a filha dela nessa situação, né, uma criança muito pequena ainda, amamentando em locais abertos, em locais públicos, toda essa situação, né? Então, é uma dica aí, é uma leitura, ela escreve maravilhosamente bem, por ela ser jornalista, né? Então, é uma dica aí para o final de semana aí, não só para as mães, mas também para os pais. É isso aí. E a outra dica é uma série do Netflix, que é uma série que trata é uma série espanhola que trata dos problemas, as diferenças sociais existentes entre pobres e ricos, que se chama Elite. Ah, sim. De adolescente na escola, né? Exatamente. É uma série entre adolescentes, pode parecer assim, meio, não é para nossa idade e tal, mas ela retrata, assim, justamente de problemas sociais que talvez a gente tenha, que a gente esconde muito, na verdade, mas que é perfeitamente e possivelmente existentes, não só lá na Espanha, mas que pode e provavelmente ocorram aqui no Brasil. Já está na 3ª temporada, eu já assisti as 2 primeiras temporadas, né? Estou tentando ir aí para a 3ª, mas elas, né, retratam essa desigualdade social, e quem vai para cadeia geralmente, é isso que a série retrata, geralmente é pobre, preto, e a gente sabe o outro P que a gente, né, aqui no Brasil, a gente usa, né, esse estigma que a gente tem que acabar com isso, né? Então, essa série vai mais ou menos para esse lado, e é o que eu recomendo aí também para quem não sabe o que assistir no final de semana. Beleza. Paludo, diga lá. Então, o desafio de dar dica
de filmes eu tenho um pouco mais de limite, mas eu trouxe aqui, Neto, aqui. É um livro pequeno, né? Ódio à Democracia. Eu acho que ele fala muito sobre o momento que a gente está vivendo. É escrito por um filósofo francês, né? Jacques Rancière. Ele é de 2014 e faz uma análise filosófica e sociológica e política também sobre o sentimento da sociedade em relação à democracia. É muito próprio para o momento que a gente está vivendo, e tem em PDF, é fácil também de baixar ele, procurando no Google, consegue baixar ele em PDF. Ódio à Democracia, de Jacques Rancière, foi lançado em 2014. Muito bem, muito bem. A minha dica é uma dica mais singela, é um disco que o Caetano Veloso gravou com os seus filhos e sobrinhos e a parentada toda, que o nome do disco é Ofertório, né? E é um disco lindíssimo, eu e a Josi, a gente escuta em casa direto, assim, então essa é a recomendação, eu vou deixar, inclusive eu vou linkar aqui uma das músicas, que o nome é O Seu Amor, o pessoal fechar a live e pensar nos dados da pesquisa, escutando a música do Caetano Veloso. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado, Paludo, mais uma vez. Abraço. Amanhã nós estamos conversando de novo. Dani, valeu, um beijo. Sucesso em Lages. Vai passar o final de semana em Lages, então. Fazer home office daqui. Isso aí. Valeu, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelos comentários. A gente vai ver depois, tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau.